jornalista Luciano Correia não concorda com a maior parte das críticas que são feitas ao colunismo social. Na sua opinião, são críticas preconceituosas de pessoas que não compreenderam bem o papel que os diversos campos do jornalismo desempenham, que as diferentes editorias desempenham. Por isto, ele defende que as colunas sociais são muito importantes como prática jornalística. Destaca algumas figuras importantes que fizeram e fazem colunismo social no estado de Sergipe e no Brasil. Cita o jornalista Tasso de Castro, nacionalmente, cita Carlos Suan e, em Sergipe, cita com muito destaque a jornalista Thaís Bezerra. Vamos ouvir a análise do jornalista Luciano Correia. Coisa de quem quer sair na coluna e não consegue. Eu acho que os problemas da coluna social nós já identificamos aqui, né? É quando ele é atravessado pelo negócio, né? Aí nós vemos, tem coluna que toda semana são as mesmas pessoas, né? Tem cadernos de colunistas, você vai ver, página 3, lá tem toda semana na página 3 tem 3 fotos das mesmas pessoas. Aí fica estranho, né? O que é isso? É porque são amigos do colunista? É porque pagam, né? Aí sim, deixa a dúvida se esse espaço é jornalístico ou um mercado de venda de notícias, de venda de espaço. Agora, por si só, a coluna é deliciosa, né? É bom saber de quem casou, de quem separou, né? O que eu não gosto é quando o tom, Carvalho, o tom das coisas, a maneira como se usa, digamos assim, a licença poética do jornal, da coluna social, do texto da coluna social, né? Para desvios que eu acho que empobrecem o espírito, que amesquinham a atividade jornalística e a própria sociedade, né, no relato desses colunistas. Isso ocorre quando você vê, por exemplo, o colunista dizer uma morena muito vistosa, né, está saindo com aquele poderoso empresário que, inclusive, já deu um fim ao casamento e já o ex-marido dela. Veja, esse tipo de coisa eu acho que não serve a nada. Primeiro que é tudo cifrado, né? Eu que sou um pobretão, que vim dos grotões lá de Macambira, depois de Itabaiana, eu não sei nem de quem se trata quando essas notícias saem em algum jornal de Aracaju. Não sei nem de quem se trata, eu nunca frequentei esse Grammonde, né? E nem nunca me interessei muito por ele, mas sem nenhum preconceito também. Mas não gosto desse tipo de coisa, porque acho que isso não leva a nada. Isso é muito mais um acerto de contas, né? De alguém que quer constranger uma outra pessoa, porque não tem utilidade, aí sim, não atende ao critério de jornalismo, não tem relevância pública. Não serve para nada essa informação. Mas eu posso dizer, uma vez que Jorge Carvalho é o secretário de Educação, Jorge estava passeando, né, em Sauípe, né, com sua esposa, com o cachorrinho e sua netinha. Não é uma nota que interessa, sim, as pessoas vão querer ver, se tiver a foto, melhor ainda, ver o Jorge Carvalho esbelto lá naquela praia, lá em Sauípe, né? Isso aí não tem nada demais, porque uma vez que Jorge Carvalho é pessoa pública, é normal que ele seja citado dessa forma. Jorge Carvalho foi jantar no restaurante, aquele restaurante dos ricos aqui de Aracaju, eu nem sei se ainda é, porque de Haroldo. É normal, isso aí não tem nada demais. Isso aí não. O ruim é esse desvio, esses desvios, esse baixo nível, né, que eu apontei aqui agora. E acho que quem reclama com tanto azedume, eu gostaria de testar essas pessoas, né? Manda uma foto desses resmungões para os seus amigos colunistas, porque quando sair a foto eles vão gostar. Primeiro porque talvez foram posicionados bem, né, de maneira duvidosa, né? Talvez nem estejam tão bem posicionados. Às vezes as pessoas vendem estão, né, são grandes intelectuais e nem têm essa solidez toda para se dar o direito de ter preconceito, né? E acho assim que, em grande parte, Carvalho, são atitudes de resmungões, né? Que não tem
a leveza. Nessa nossa conversa sobre colunismo social, eu fui lá para Tasso de Castro, porque o que ele fazia era uma coisa muito parecida. Se esses resmungões que reclamam, né, que tem ojeriza a coluna social, e supostamente eles são leitores de outras coisas, né? Eu queria até saber quais são essas outras coisas, porque eu leio o melhor da literatura mundial e gosto do besterol também, né? Não tem o menor problema. Eu falei aqui de Tasso de Castro. Veja, Tasso de Castro escrevia muitíssimo. Se é que eu aprendi a escrever, eu aprendi muito a escrever com ele, sabe? Aquela objetividade, sabe? O uso das metáforas, né? Uma certa mordacidade, né? Humor, tudo isso. Humor, as metáforas criativas. Então, acho que esse julgamento que desqualifica, né? Que despreza a coluna social por ser supostamente um produto inferior, ou ele é mal construído, né? Por figuras que se acham, né? Como você disse, bem posicionadas, talvez não estejam, nem mereçam estar nesse lugar, e portanto, emitem suas sentenças apressadamente, né? Ou é porque tem maus bofes, né? Tem mau humor para aceitar essas coisas, porque por falta de qualidade, não. Eu acabei de citar. Tasso de Castro, por exemplo, fazia isso, né? E tantos outros, né? Colunistas, tem muita gente aí que escrevia deliciosamente bem e eram colunistas sociais. Eu não lembro muito agora, mas assim, eu lembro, eu trabalhei no Jornal da Cidade, no Jornal de Sergipe, eu fiz um estágio, um período, ainda me formando. A Sacuntala trabalhava lá. Eu lembro dela, da convivência diária, muito afetuosa, figura muito. Olha aí, fazia um colunismo legal, né? Legal, acompanhava de fato a vida da sociedade, o social como o retrato daquela sociedade ali, sem nenhum problema. Não sei se ela tinha atravessamentos comerciais, né? Enfim, mas era uma boa colunista. Também trabalhei em algum jornal, não lembro mais se foi também Jornal de Sergipe em outro momento, com Cristina Souza, né, saudosa Cristina Souza, que também fazia um colunismo, né? E na Folha da Praia tinha muita gente que fazia colunismo social, né? Vários deles, Roberto Lessa, Fernando Sávio, né? O grande Fernando Sávio, literário, tanto quanto Amaral, né? Um texto bukowskiano, o cara que me mostrou, me apresentou os escritores da geração beat americana, os beatniks americanos. Eu li todos esses caras lá na quadra ainda dos anos 80, quando cheguei recém-formado da Bahia. Todos os beatniks. Fernando, um texto primoroso. E Fernando usou um pseudônimo, construiu uma personagem, né, incorporou essa personagem, que era Ritinha Fum, e foi colunista social da Folha da Praia durante muitos anos. Eu convivi com uma colunista, que é um pseudônimo, mas era uma colunista sim, né? E maravilhosa, né, Ritinha Fum, maravilhosa, com muito humor, com muito sarcasmo, né, com muitas pegadinhas, tudo isso. Em televisão, convivi também. No Maranhão, a gente tinha um programa na TV, quando a TV que eu trabalhei deixou de ser Globo, passou a ser SBT, e tinha um programa de coluna social lá em São Luís, muito, muito bem aceito lá na sociedade ludovicense. Eu convivi, porque eu era diretor de jornalismo, convivi com outros já também em outro momento, sem nenhum problema, viu? Olha, hoje eu não leio diariamente mais os jornais, né? Raramente, uma vez ou outra que eu leio a Folha, eu leio colunistas, leio artigos que me interessam, mas, enfim, também com tanta atividade, com tanta coisa que eu tenho que ler diariamente, né? Já dizia Caetano Veloso ainda em 67, 68, né? Quem lê tanta notícia? Né? A gente tem que selecionar nossas coisas. Então, Carvalho, isso me prejudica um pouco para dar a resposta. Mas eu gosto. Aquele Lauro Jardim, hoje está na Veja, ele já passou por o Globo, né? O cara que faz esse colunismo social, né? Um pouco nesse perfil social que você coloca. Político, mas social também, eu vejo. Está no universo dos conteúdos trabalhados pelo colunismo social. Esse é um deles, né? O Suan, né, que foi uma coluna, né? Hoje, não sei se ainda alguém assina, que a coluna continuou com o nome dele, mas era uma referência, né? O próprio Boechat foi revelado na coluna do Suan. O Boechat, que era um grande jornalista, que faz muita falta, inclusive, no telejornalismo brasileiro. Enfim,
Eu não tenho aqui agora Anselmo Góes, né? Anselmo Góes, e o que você citou aqui, o nome do jornal do Zósimo Barroso do Amaral. Essa é uma figura antológica, né? Um homem de personalidade forte, uma figura que foi muito importante, não só no colunismo social, mas na cultura do Rio de Janeiro. Era um homem que marcou o Rio, marcou o seu tempo no Rio de Janeiro. A coluna do Zósimo era o lugar. Eu acho que não poderia deixar de começar essa lista, senão com Thaís Bezerra, né? Foi ela quem mais... Tem vários antes dela, tem vários depois dela, tem muitos, né, que continuam aí em atividade, mas ela foi quem mais popularizou essa atividade aqui. Ela, ao mesmo tempo, glamorizou, né? Glamorizou sem nenhum problema. Acho que ela foi valorizar o trabalho dela, né? Soube se impor, né? Isso aí foi um, um talento que não se discute, né? Tanto que ela atravessou até essa crise do impresso aí, ela ainda mantém a coluna dela até hoje, o caderno dela. Tem uma coluna, não, tem um caderno, veja. Então ela é a primeira, né? Acho que aí nós tivemos outros, como João de Barros, né? Já tem um bom tempo de falecido, mas como o Barrinhos fazia um programa de TV e tinha a coluna de jornal como suporte, né? Ele tinha uma integração das duas mídias, jornal e TV. Então Barrinhos foi muito importante também, muito importante. Barrinhos, inclusive, tinha uma um protagonismo na vida cultural da cidade de Aracaju, né? Nos bailes dos artistas, nos carnavais, tudo isso, né? Exemplo do que fez Hilton Lopes, né? Hilton Lopes não foi colunista de jornal, mas fez uma coisa parecida na TV. Aquela coluna dele de carnaval era uma coluna social, né? O grande bizu Hilton Lopes. João Barreto Neto, né? Que foi muito tempo colunista do Jornal de Sergipe, também já falecido. Eu acho que eu falei aqui Cristina Souza, Sakuntala, né, que ainda está em atividade, uma figura que também é muito importante, porque se manteve sempre, né, numa constante, né, nunca deixou de ter relevância nesse mercado de comunicação. Eu acho que seriam os principais. Teve Roberto Lessa no campo alternativo de um jornal como a Folha da Praia, né? O Sinforme, né, já teve vários deles, mas acho que poucos conseguiram galvanizar o prestígio para o seu nome. Era mais o prestígio do Sinforme, que é diferente de Thaís, né? Thaís, embora o Jornal da Cidade seja tão grande quanto ela, mas ela conseguiu, né, constituir uma marca no colunismo social sergipano. Televisão. Eu falo mal da televisão. Eu vejo muita televisão, Carvalho, a vida inteira, e leitura. Eu passei 5 anos da minha vida fazendo mestrado e doutorado, fiz tudo de uma vez, e não li um livro de literatura, um livro sequer. E não li 10% do que eu tinha que para ler no meu doutorado, no meu mestrado. Trouxe uma boa parte desses livros estão aqui, né? Você não contava aquela história de um famoso procurador ou promotor do Estado, é evidente que não diremos o nome. Quem faça essa piada comigo, eu quero dizer que aqui tem muita coisa que eu li, né? Tem muita coisa, mas tem muitas virgens aí. Aqui é mais ou menos, aqui é menos da metade da minha biblioteca. Eu tenho livros lá em cima e tenho aqui nessa estante. E eu incorporei uma grande parte também da biblioteca de papai, né? Que este sim era um leitor compulsivo. Mas assim, Carvalho, eu então me divido muito entre televisão, porque eu gosto de televisão, geralmente mais comercial, mas streaming também, né? Porque streaming já não seria, a resposta já não seria televisão, né? Meu televisor, digamos assim, aquele nome antigo, né? Mas o streaming já seria, vejo também, né? Vejo em menor escala, eu não gosto de série, série demora muito, né? Eu assisti agora uma porque eu gosto de coisas policiais, né? Quem é que não gosta do Poderoso Chefão? De filmes policiais, né? Eu gosto muito de filmes da Segunda Guerra, já vi uns 500, né, na minha vida, uns 1000, sei lá. Mas eu vi agora a história de Pablo Escobar, e a série não é grande coisa, porque ela se arrasta muito, com muito diálogo, porque, claro, para ser série, para ter 77 capítulos, né, aí você fica ouvindo coisas irrelevantes. Por isso que o cinema é prático. O cinema resolve a história de Pablo Escobar em 2 horas, em 1 hora e 40 minutos, né? Aí eu vou assistir 77, só que eu já tinha me viciado na tal da série, aí assisti o 77, e convenhamos que Simão Bolívar é muito mais importante
Sim, eloquente, grandioso, né? né? Mas é isso aí, do que Pablo Escobar. Mas eu vi também os capítulos é, apertando, né, adiantando, né? Eu não vi diálogos assim que eu via que era Chorumela, né, diálogo com a mãe dele e tal, aquelas coisas com a mulher dele. Eu ia mais aos conflitos, né, de violência, enfim, Cavalho, respondendo finalmente, muito televisão, muita leitura. Quando terminei o meu mestrado e doutorado, voltei a ler menos, né, do meu campo de trabalho e me voltei um pouco para a literatura, né? Tenho lido muito, muito mesmo, graças a Deus tenho conseguido aplicar meu tempo para isso, coisas maravilhosas que é o que me encanta. E quanto mais o mundo azeda, né, como a gente está assistindo aí diariamente, é que eu me refugio aqui, né? Você pega um cara como Cabreira Infante, né, um escritor cubano, né, que brigou com a Revolução, brigou com Fidel e depois foi exilado, morreu em Londres. Você vai ler Havana para um Infante defunto, né? É esse mundo que eu quero, porque esse mundo me salva desse outro de cá.